Amém. A gente vai falar hoje sobre a ansiedade e a gente vai falar também sobre medo. Dois assuntos que... O barulho do ventilador está atrapalhando vocês, não? Ah, tem a barbearia do Paulo, do Paulo Ricardo. Barbearia Futebol Clube está aberta. Sim, a gente vai falar hoje, a gente vai conversar hoje. Então, vão preparando as suas perguntas também. A gente vai falar sobre ansiedade e a gente vai falar sobre medo. Eu já sentia no coração o desejo de conversar sobre isso com vocês. E essa semana, em oração, eu acredito que Deus tinha me incomodado sobre isso, sobre falar sobre essas coisas, sobre ansiedade, sobre medo. E o que acontece? Hoje essa semana foi a semana que mais me procuraram pedindo ajuda em relação à ansiedade, em relação ao medo. E aí, Jordasson, Santiago Som, Valesca Som. Então essa semana foi a semana que mais me procuraram pedindo ajuda. Essa semana foi muito punk, muita gente procurou, muita gente pediu ajuda. Então, queria te convidar, a gente vai começar essa live um pouquinho diferente, a gente vai começar orando, certo? Queria que da sua casa você orasse, pedindo luz de acordo com a palavra, a sua mente, as suas emoções, que o Senhor fale com você nessa live, nessa noite. Amém. Senhor, nessa noite nós colocamos o nosso coração, a nossa vida, apresentamos as nossas intenções, os nossos planos. Apresentamos, Senhor, diante de Ti o nosso coração e suplicamos pela Tua presença neste lugar, pela Tua presença, Senhor, na vida de cada um dos que estão ouvindo, que estão ao vivo conosco nesse momento. Nós suplicamos, Senhor, pela ação do Teu Espírito Santo em nossas mentes, em nossos corações, a fim de que o Senhor traga entendimento. Te pedimos, Espírito Santo, assim como o Senhor agiu na vida dos profetas, agiu na vida dos apóstolos, nós suplicamos que o Senhor haja na nossa vida de maneira personalizada. Sabemos, temos a convicção que cada um entende de uma forma diferente, cada um tem uma didática diferente, mas o Senhor é único e alcança todos os corações. A sua palavra e o seu Espírito Santo alcança a todos da maneira com que o Senhor deseja alcançar. Então, pedimos que o Senhor nos auxilie, que o Senhor não permita que as palavras faladas sejam somente palavras. Eu te peço que seja a Tua palavra, seja a Tua boca, que seja o Senhor que esteja falando e nos conduzindo em tudo que iremos conversar. Deus, te pedimos que o Senhor também nos dê luz nas nossas mentes, a fim de que possamos também esclarecer dúvidas, ajudar os nossos irmãos a vencer esse grande mal que é a ansiedade, a vencer esse outro grande mal também que é o medo, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Então, como é que a gente vai começar a falar sobre ansiedade, sobre medo? Eu acho que a gente vai começar... Vamos começar pelo Velho Testamento, certo? Existem duas... eu acredito que ansiedade e medo, eles não conseguem se separar. São coisas que não conseguem se separar. A ansiedade e o medo não conseguem separar. São duas coisas que sempre estão juntas. Na maioria das vezes, eles estão juntos, na verdade, né? Mas existem
possibilidades de você ter mais a ansiedade do que o medo, ou ter mais o medo do que a ansiedade. Mas geralmente os dois estão juntos. Geralmente os dois estão totalmente ligados, certo? Eu queria também, eu vou te dar 2 minutos para isso, certo? Eu queria que você pegasse a sua Bíblia de papel, aí na sua casa. 2 minutos para você pegar a sua Bíblia e pegue ou um marca-texto, se você não tiver um marca-texto, um lápis ou uma caneta, para que você guarde esses versículos que a gente vai conversar hoje, para que sirvam de ajuda para você depois. Então eu vou te dar 2 minutos para você procurar, pegar a sua caneta, ou se não quiser marcar na Bíblia, anota somente a referência. Mas eu aconselho anotar na Bíblia, mas aí depende de vocês. Queria que vocês fizessem isso para que a gente pudesse começar. 2 minutos para vocês irem procurar, 7:10. Peguem sua Bíblia de papel. Depois, se você quiser marcar no celular, não tem problema. Manda pelo link que vai ficar fixado. Fixa pelo link. Sim. Pega sua Bíblia de papel. Mas não ficou não fixado. Agora ficou. Isso, faça igual o Vitor está dizendo aí. Se tem algum amigo ansioso, envia live. Não posso deixar passar o comentário. Oi? Não posso deixar o comentário passar. Agu? Isso, faz igual o pastor Manassés. Chama a turma. Aleluia. 2 minutos se passaram. Eu queria... Deixa eu mudar aqui só um recurso. Eu queria que vocês olhassem na Bíblia primeiro em Deuteronômio 28. Chama a turma, chama a turma. Esse negócio de chamar a turma vai pegar. Vamos lá? Peguem a sua Bíblia de papel. Eu queria que você abrisse a Bíblia em Deuteronômio, capítulo 28. O livro de Deuteronômio, no livro de Deuteronômio, nesse capítulo 28, ele fala a respeito de 2 coisas que irão acontecer conosco. As bênçãos e as maldições. Certo? Bênçãos e maldições. A Bíblia fala sobre bênção e fala sobre maldição. Deuteronômio capítulo 28. Se as bênçãos, elas vêm mediante a obediência à palavra de Deus. Certo? Então, as bênçãos, as coisas boas conosco, elas acontecem mediante a obediência à palavra de Deus. Esse é o primeiro ponto que eu preciso que vocês fixem na mente de vocês. Bênçãos vêm a respeito de obediência. Se bênção vem a respeito de obediência, maldição vem a respeito de desobediência. Então eu queria que vocês fossem aí em Deuteronômio 28, certo? No versículo 65, perdão. Olha o que a palavra de Deus fala. No meio daquelas nações,
vocês não encontrarão repouso, nem mesmo um lugar de descansar a sola dos pés. Lá o Senhor lhes dará um coração desesperado, olhos exaustos de tanto esperar e alma ansiosa. Olha a continuação. Vocês viverão em constante incerteza, cheios de terror dia e noite, sem nenhuma segurança na vida. De manhã dirão: quem me dera fosse noite, e de noite: ah, quem me dera fosse de dia, por causa do terror que lhes encherá o coração e por aquilo que os seus olhos verão. Aí ele fala, continuando, versículo 68, o Senhor os enviará de volta ao Egito, ou em navios ou pelo caminho que eu lhe disse que nunca mais poderiam percorrer. Lá vocês serão postos à venda como escravos e escravas, mas ninguém os comprará. O que é que acontece? Longe de mim, eu não quero gerar medo mais do que as pessoas que estão me ouvindo já têm. Não quero gerar mais terror, mais do que você já pode ter na vida, certo? Não é isso. Mas eu preciso que você entenda, na verdade você precisa entender, porque eu já entendi isso aí. Eu estou falando que eu entendi porque eu fui um cara que passou por uma crise de ansiedade muito grande. Uma crise de ansiedade pavorosa. Eu sei muito bem quem passa por ansiedade, eu sei muito bem o que é que você está passando, eu sei muito bem o que é que você está passando quando você passa por síndrome do pânico. Eu não podia ouvir um barulho de uma moto que dava vontade de sair correndo. Uma vez, eu lembro que eu chamei os meninos para jogar dominó lá em casa. E a galera foi jogar dominó e eu estava com crise de pânico, mas eu não tinha dito para ninguém ainda. E os meninos, quando jogam dominó, os homens, eles batem a pedra na mesa que está jogando dominó. E a minha vontade na hora era, à medida que o cara batia uma pedra, eu tinha duas vontades. Uma hora eu tinha vontade de sair correndo e na outra hora eu tinha vontade de dar um murro em quem bateu a pedra. Então eu ficava desesperado quando alguém batia uma pedra lá. Eu ficava em desespero total. Então, o que é que acontece? Como disse aqui no versículo 65, não haverá descanso para a sola dos pés, lá o Senhor lhe dará um coração desesperado, olhos exaustos de tanto esperar e alma ansiosa. Vocês viverão em constante incerteza, cheios de terror, dia e noite, sem nenhuma segurança da vida. Uma das coisas que acontece também é isso, de manhã dirão, quem me dera fosse de noite, e de noite dirão, quem me dera fosse de dia. Geralmente a pessoa que sofre de ansiedade tem esse problema. Ela de manhã ela fica muito cansada, parece que está de noite. De manhã e de tarde, ela fica assim, poxa, eu queria que fosse à noite, já estou com muito sono. Aí termina dormindo, descansando. E quando é à noite, que é a hora de dormir, o cérebro ativa e a pessoa fica totalmente acordada, fica em desespero, não consegue dormir. Aí vem a insônia também, vem outros fatores que vão acontecendo, que vão gerando o desespero e a vontade de que a noite já fosse de dia. Eu queria que já fosse de dia. Quando vai chegando de manhã, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, aí a pessoa vai pegando sono e dorme até quase meio-dia, acorda todo quebrado, todo dolorido, porque está passando por um problema sério de ansiedade, certo? Existem muitos fatores que contribuem para uma pessoa entrar em ansiedade. Existem fatores físicos, existem fatores hormonais, existem fatores emocionais, existem fatores psicológicos. Então, eu quero conversar com vocês mais sobre a luz da palavra. Eu vou responder também algumas perguntas de questões físicas, emocionais, psicológicas. O que eu consegui responder, claro, né? Não sou nenhum psicólogo, mas à luz do que eu já passei, certo? À luz do que eu já vivi. Então eu quero que vocês entendam um pouco sobre isso. Vamos lá. Então, entendendo isso aqui, esse capítulo de Deuteronômio 28 foi quando Deus ele falou assim, eu estou dando 2 caminhos para vocês, certo? O caminho das bênçãos e o caminho das maldições. Caso vocês obedeçam a minha palavra, caso vocês vivam de acordo
com a minha palavra, esse vai ser o seu caminho. Vai acontecer essas coisas com você. Se você desobedecer, vai acontecer essas outras coisas. E a ansiedade, ela pode ser, eu não estou afirmando que é, mas pode ser que algum de nós esteja com ansiedade porque viveu em desobediência à palavra de Deus, certo? Não estou dizendo que é toda pessoa que tem ansiedade é porque desobedece à palavra de Deus. Não é isso. Eu quero que você fique ligado também, porque no final da live eu vou dar, eu acho que são 4 ou 5 conselhos do que você não deve fazer quando tem ansiedade. O que você não deve fazer. Isso à luz da Bíblia, certo? À luz da palavra, de acordo com a palavra de Deus. Não sou coach. Pelo contrário, eu acho que às vezes eu sou mais de dar uma palavra de exortação do que uma palavra de ânimo. Apesar de que eu gosto muito também de animar as pessoas. Mas a minha intenção não é nenhum coach dizer que você é a melhor pessoa do mundo. Que na verdade você não é. Todos nós somos iguais. Não adianta as pessoas ficarem dizendo que você é a melhor pessoa do mundo, a última bolacha do pacote, o muro que matou o Senna, a bala que matou o presidente dos Estados Unidos lá, o Kennedy. Não adianta. Então, não são essas coisas que vão tirar a ansiedade. Não são palavras de carinho, não são palavras de amor. Elas vão ajudar, mas elas não vão tirar a sua ansiedade. Não vão tirar o seu medo. Não adianta. Quantos de vocês que sofrem de ansiedade já ouviram palavras de carinho, palavras de amor, palavras de conforto, palavras de animação e a ansiedade nunca saiu? Então, não são de forma nenhuma essas coisas que vão tirar da ansiedade. Às vezes a gente pensa que lá em Provérbios, deixa eu lembrar qual é o capítulo, o versículo. Deixa eu olhar aqui, eu acho que eu anotei. A palavra de Deus, ela fala sobre essa questão de uma palavra de ânimo. Provérbios capítulo 12, versículo 25. Se você quiser anotar, o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Certo? Então, qual é a função de uma palavra bondosa para a gente? A função de uma palavra bondosa é somente nos animar. Ela não vai nos livrar da ansiedade. O que é que vai me livrar e te livrar da ansiedade? Mudar alguns hábitos. Essa é uma das coisas principais que a gente precisa. Para nos livrar da ansiedade, vai ser mudar alguns hábitos. Essa geração é a geração mais ansiosa que já teve, que já existiu. Para você ter ideia, os psiquiatras e os psicólogos acreditam, não sou psiquiatra nem psicólogo, mas eles acreditam que 8 em cada 10 pessoas terão algum distúrbio psicológico, seja ele de ansiedade, esquizofrenia, síndrome do pânico, depressão, transtorno bipolar, qualquer uma desses problemas. Tá aí o Vitor, que é psicólogo, e pode afirmar isso aí para vocês que eu estou dizendo. Eles acreditam que 8 em cada 10 pessoas, ou seja, 80% da população, teria problema de ansiedade, pânico ou alguma coisa relacionada a algum transtorno, certo? E isso se dá porque drasticamente nós mudamos os nossos hábitos, a maneira com que nós nos comportamos, com que nós vivemos, alteramos o nosso sono, alteramos um monte de coisa, certo? Isso são fatores físicos, como eu estava falando. Então, eu quero ver com vocês os fatores emocionais. Os fatores da palavra, para depois a gente entrar nos emocionais. Existem muitas outras coisas que são fatores também emocionais que nos fazem sofrer de ansiedade também, certo? A palavra de Deus, lá em... eu acredito que é... deixa eu procurar aqui, viu? Jeremias. Foi Jeremias. Deixa eu ver só qual foi o versículo correto, para não dizer nada para vocês errarem. É Jeremias capítulo 17,
versículos 5, 6, 7 e 8. Esse versículo é muito conhecido, esse versículo de Jeremias. Muito conhecido mesmo. A Bíblia fala o seguinte, versículo 5. Assim diz o Senhor: Maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Olha o que ele continua a dizer. Versículo 6. Ele será como um arbusto no deserto. Não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Certo? Provavelmente, se você sofre de ansiedade, esses são sentimentos, são situações que você passa. Eu estou vivendo num deserto, mas é como se você estivesse vivendo em um deserto. Você vive como se estivesse vivendo em um deserto, como se tudo fosse ruim. Como, não verá quando vier algum bem sobre ele. Não consegue observar o bem de Deus, o bem das pessoas ao seu redor, certo? Habitará em lugares áridos do deserto, numa terra salgada não vive ninguém. Certo? Aí ele fala o contrário de um outro tipo de pessoa. Ele falou do homem que confia nos homens. O cara confia no homem, acontece isso com ele. Aí ele diz, mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Olha a continuação. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá, a pessoa não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no dia ou no ano da seca, nem deixará de dar frutos. Certo? O que é que acontece? Quando a gente começa a confiar mais nas pessoas, a depender das pessoas, a depender do homem, a depender do ser humano, que é alguém realmente muito inconstante, a gente geralmente sofre porque a gente criou expectativas. A gente, quando cria expectativa nas pessoas, a gente cria expectativa no amigo, a gente cria expectativa no cônjuge, ou no namorado, ou na namorada, ou no relacionamento que ela vai ter, cria expectativas e se frustra. E quando ela se frustra nesse relacionamento, geralmente vem a ansiedade, vem a angústia, vem o medo, vem a depressão, vem todo esse quadro de ansiedade, vem o pânico, vem o desespero. Tudo isso acontece porque o homem confiou no homem, confiou nos homens, certo? Mas quando alguém confia em Deus, a Bíblia diz no final do versículo 8 que ela não ficará ansiosa no ano da seca. Porque geralmente quando a gente fica ansioso é porque a gente está em uma certa angústia por algo que vai acontecer. Dizem, as pessoas acreditam quando vão definir, por exemplo, estresse, depressão e ansiedade. Estresse é excesso de presente, depressão é excesso de passado, ansiedade é excesso de futuro. E quando mistura os três, aí, meu irmão, lascou a boca da soia, como diz a população aí, a resenha diz. Lascou foi tudo, porque teve muito excesso de passado, muito excesso de presente, muito excesso de futuro. Porque no passado as coisas deram errado, no presente as coisas estão dando errado e acredita que no futuro também as coisas vão estar dando errado. Como eu disse no começo, a minha intenção aqui não é ser nenhum coach para você, não é dizer para você tudo vai dar certo no futuro. Isso é mentira, isso é balela. Isso é conversa para boi dormir. Isso não existe. As coisas vão dar certo no futuro se você agir da maneira certa no presente. E você usar os erros do passado para consertar. Certo? Aí as coisas podem dar certo no futuro. Mas ficar dizendo para você que as coisas vão dar certo no futuro, tudo vai melhorar. Pegar um versículo isolado da Bíblia, usando o choro pode durar uma noite, mas a alegria vai amanhecer. Você está cansado muitas vezes de saber, se você vive em ansiedade, que esse amanhecer ainda não chegou. E faz muito tempo que ele não amanhece
e a gente está vivendo numa noite, né? Muitas vezes você está vivendo numa noite gigantesca que nunca acaba, certo? Então, qual é o primeiro segredo para a gente vencer a ansiedade? Confiar em Deus. Confiar em Deus. Um dos caras que mais sofreu na palavra de Deus que a gente encontra, que poderia ser o cara mais ansioso da Bíblia, na minha opinião, seria Davi. Davi, para mim, seria o cara mais ansioso da Bíblia. Foi perseguido por Saul, seu filho o traiu, pegou todas as suas esposas e fez sexo com elas em praça pública, armou uma tenda na praça. Sua filha foi estuprada pelo outro irmão, um filho matou o outro. O filho que ele teve com Batseba morreu. Então, o primeiro filho que ele teve com Batseba, o segundo foi Salomão, morreu e sofreu. Então foi um cara que sofreu angústias pra caramba. Então no Salmo 40, ele fala algo muito interessante. Ele fala, esperei com paciência no Senhor. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor e atendeu o meu socorro. Observe que muitas vezes algumas palavras no português, elas se tornam muito fúteis, como a palavra paciência. Paciência pra gente é o ato de alguém ser calmo e não tem nada a ver com isso. Paciência, no original, ele vem de uma palavra que significa suportar as adversidades sem reclamar. Isso é paciência. É um pouco diferente. Então, o primeiro fator seria confiar em Deus. O primeiro fator e o mais importante para vencer a ansiedade é confiar em Deus, certo? O segundo é ser paciente. A gente precisa ter paciência. Paciência para quê? Porque as coisas vão melhorar? Não. Paciência porque muitas vezes a ansiedade que estamos passando, a crise que estamos passando, o deserto que estamos passando, nada mais é do que consequência daquilo que nós fizemos no passado. Então, pode ser que muitas vezes estamos... eu confio em Deus. Beleza, você confia em Deus. Mas você fez muita coisa errada no passado, você vai ter que ter paciência para colher esses frutos e não plantar novamente, para que você não passe por ansiedade novamente. Então, quer vencer a ansiedade? Quer vencer essa crise? Aprenda a colher em silêncio. Aprenda a colher pacientemente, sem reclamar de uma colheita que muitas vezes foi você que plantou. Muitas vezes, quando acontece alguma coisa comigo, alguma crise, alguma tristeza, alguma coisa muito forte, às vezes eu tenho uma tendência de lembrar das coisas erradas que eu fiz e repetir, falar para Deus, falar, Senhor, eu estou colhendo aquilo que eu plantei. Mas agora eu irei plantar uma semente diferente e a minha colheita será outra. Isso é muito bom. Eu plantei errado, Deus, mas eu vou colher minhas consequências. Essa geração é carente de pessoas de caráter. Muita gente pode dizer é carente de macho. Não, carente só de macho não. Carente de mulher de caráter, de homem de caráter. Em 1980, a AIDS estava matando um monte de gente. Matando gente adoidado. E até os homossexuais não paravam de fazer o que é reprovável diante da palavra de Deus, mas não paravam. Aí você vê hoje, aparece um tal de um coronavírus e um monte de macho frouxo com medo dentro de casa. Não estou dizendo que você deve sair e desrespeitar tudo. Não, mas também a gente precisa protestar, precisa ser diferente, precisa agir de forma diferente. Poxa, eu preciso levar o sustento para minha família, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer outras coisas. Aí tem muita... Em 1980, os caras que agiam da maneira errada eram muito mais machos do que os machos de hoje, pô. Que agem totalmente diferente. Aí o que é que acontece? Vamos voltar para a ansiedade. Isso só foi um parênteses. Me perdoem se alguém ficou
chateado com isso. Voltando para a questão da ansiedade, a gente falou sobre a paciência. A gente precisa ter paciência e aprender a colher os frutos que nós mesmos plantamos, certo? Existe algum outro fator? Eu vou agora para um fator emocional. Existe um fator emocional que muitas vezes acontece conosco e também é um dos maiores fatores hoje, certo? De ansiedade. A Natália falou às vezes ao Vevel, aceitamos a Jesus, porém as consequências dos atos errados colhemos até hoje. Uma coisa não anula a outra. É verdade. O bom muitas vezes de servir a Jesus não é a falta de problema, é a sobra de soluções. Jesus ele sempre tem uma solução para o que nós estamos vivendo. Então, muita coisa acontece. Vou dizer um terceiro fator, um terceiro fator não, né? Seria um terceiro fator, falta de paciência, falta de confiança em Deus. Uma outra coisa é falta de referência. É muito importante termos referências. Aí eu vou explicar isso, certo? E vou explicar a consequência da falta de referência para que vocês entendam. Certo? O Bruno falou, Kleber, fale também sobre uma paciência horizontal. Eu nunca esqueço da viagem para Recife, onde o senhor foi um poço de paciência. A gente fez uma viagem para Recife, deixa eu abrir só os parênteses rapidinho. Viajei com o Bruno para Recife e o Bruno era meu copiloto. Ele precisava em Recife acertar um negócio. Eu falei, cara, eu vou com você. Sem problema. Eu fui com ele. E o Bruno era o meu copiloto que ficava com o GPS. Só que ele nunca acertava o caminho, cara. Era essa rua. Eu dizia, Bruno, qual é a rua? Nessa aqui não, Bruno. Não é não, o GPS está dizendo a outra. Quando a gente entrava a outra, aí o GPS fazia recalculando. Aí eu já estava em desespero. E segurando, respirando fundo. Aí o Bruno fez bem assim, eu não sei como é que o senhor tem paciência comigo, porque nem eu estou me aguentando aqui nesse lugar, errando até as coisas simples. E geralmente paciência a gente vai adquirindo, é um fruto, Deus vai nos dando e tal. Principalmente quando a gente se torna pai, aí a gente vai aprendendo o que é paciência de maneira melhor. Certo? Então, voltando. Lembra que a gente leu nesse instante em Jeremias, que a gente fala sobre maldito o homem que confia nos homens, certo? E é uma das figuras mais necessitadas da nossa geração, é a figura de homem. E por si só, de maneira maior, a figura paterna. Muitos de vocês que estão assistindo a minha live, a nossa live, ou são filhos de pais separados, ou nem conhecem os seus pais. Eu conheço gente que nem o pai sabe quem é. Eu conheço gente que nunca viu o pai, não sabe nem como é o rosto dele. Muitos de nós não sabemos o que os nossos pais gostam. Muitos de nós não sabemos os planos dos nossos pais. Olha que loucura! E pra gente isso hoje é normal. Sendo que isso não é normal. Isso é totalmente anormal. Isso é totalmente distorcido, deturpado. Isso é uma destruição da família. Eu estava no carro, eu, minha filha, minha esposa, e tinha mais alguém, eu não lembro quem era agora, mas tinha mais alguém no carro. Aí, a minha filha vivia dizendo que não iria casar. De jeito nenhum. E uma vez eu conversando, a gente sabe que isso é coisa de criança, mas uma vez eu conversando com ela em casa, aí eu falei pra ela sobre isso, eu falei, princesa, você vai casar, você vai ter uma família, e em nome de Jesus você vai ser uma pastora, você vai ser uma mulher de Deus. Aí passou vários meses, isso aí já passou, acho que passou anos também. E nesse dia no carro, a pessoa que estava no carro, ela falou bem assim, falou sobre casamento para Eloá. E a Eloá fez assim, eu não queria casar,
Mas o meu pai disse que eu ia casar. Então eu vou casar. Vou ser uma mulher de Deus e vou ser uma pastora. Ela alinhou a vontade dela com a vontade do seu pai. Isso não quer dizer para os... Eu acredito que não existe aqui nessa live nenhum feminista, nenhum machista de plantão, que o homem vai determinar o que o filho vai ser, vai mandar no que o filho vai ser, vai obrigar o que o filho vai ser. Não é isso que eu estou querendo dizer. Estou querendo dizer, estou exemplificando o que o próprio Jesus disse. Ele disse assim: minha comida e minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Ele disse assim, quando perguntaram para ele, mostra-nos o Pai, ele disse: olha para mim, quem olha para mim vê o meu Pai. E às vezes eu fico feliz quando as pessoas dizem: cara, Eloá é a sua cara. Mas eu fico mais feliz ainda quando eu vejo, que eu olho para ela, que ela ouve isso e ela abre um sorriso gigante e se alegra com isso. Para o filho saudável, gente, eu estou falando de um parâmetro de família saudável, certo? Para um filho saudável, o pai dele é o cara mais forte do mundo, é o homem mais bonito do mundo, é o mais inteligente. A minha filha não enche minha esposa de perguntas, mas a minha filha, por dia, eu acho, assim, dando um chute por baixo, ela faz cerca de 20 perguntas para mim. A minha esposa às vezes até fica brincando, fica imitando ela, que ela vai: papai, papai, isso aqui, papai. Ela fez uma pergunta, cara, que eu entrei em crise. Eu fiquei: meu irmão, onde essa menina foi arrumar essa pergunta, pelo amor de Deus? Ela me perguntou assim: papai, ter filho sem ser casado é pecado? Aí eu disse: claro que é, princesa. Ela falou: Jesus é filho de Deus. Deus casou com alguém? Meu irmão, na hora eu gelei. Lá vai eu explicar para ela que Jesus ele nasceu em carne, mas ele já existia antes. Jesus é parte da Trindade. Jesus é filho de Deus, mas foi quando Deus me deu revelação de uma coisa muito importante. Deus me deu revelação. Eu estava, nessa hora, eu tinha acabado de pensar uma coisa interessante. Falei: Deus, essa quarentena tem um benefício interessante. Eu estou em casa o tempo todo e eu posso estar educando a minha filha, estar em comunhão com a minha esposa, estar bem na minha casa, estar ajustando tudo junto. E isso é muito bom. Por que o homem tem que trabalhar? E eu lembrei da maldição ao serem expulsos do Éden, né? E eu fiquei: por que o homem tem que trabalhar? Aí foi quando ela entrou e fez essa pergunta. Quando ela terminou de fazer essa pergunta, aí eu lembrei logo da questão da relação sexual, né? do marido e da mulher. E eu comecei a pensar: poxa, e o Espírito Santo foi falando ao meu coração e eu fui vendo que Deus criou o casamento, Deus fez o casamento para que o homem entendesse um pouquinho o que é intimidade. Só dessa forma, entendendo no casamento muitas vezes, que o homem entendeu o que é intimidade para que pudesse ser íntimo de Deus, para que pudesse ter intimidade com Deus. Peraí, deixa eu ver aqui. Não julgo a Lolo de quando era criança, achava que Maria era esposa de Deus. A criança falou isso, Kleber, falta de referência e também comparação. Isso eu vou falar já já, com as pessoas que não têm uma vida condizente com o que ela é de fato. E não devem ser uma referência para um cristão que busca viver a verdade. Isso aí, irmão. E aí, Danúbio? Vamos lá. Então, o que acontece? Aí o homem, por falta de intimidade, ele não entendeu o que era intimidade, Deus instituiu o casamento, permitiu que o homem casasse. Não estou dizendo que foi por isso, eu estou falando do que veio no meu coração na hora. E eu fiquei: Deus, bem interessante, mas por que o homem tem que trabalhar? O homem muitas vezes tem que trabalhar, tem que se afastar da sua casa,
Porque muitas vezes ele é o mandão dentro de casa, né? Ele precisa dar livre-arbítrio para a família, dar livre-arbítrio para os filhos, para que o filho escolha ser parecido com o pai, não seja obrigado a ser parecido com o pai. É dessa forma que ele faz conosco. Uma vez uma pessoa me perguntou por que muitas vezes eu não consigo sentir Deus na oração. Eu vou deixar essa para o final, se vocês lembrarem. Porque eu não consigo sentir Deus em oração. Certo? Então o que é que acontece? Vamos voltar para a live para a gente não perder o foco do que a gente está conversando. Muitas vezes a falta da referência. A referência é uma das coisas mais importantes para um filho crescer saudável. Para alguém crescer saudável. Quando não há referência, quando falta referência, sobra comparação. Por exemplo, quando eu era pequeno, eu não fui criado por meu pai. Meu pai foi embora quando eu ainda estava na barriga da minha mãe. Ele nem me assumiu. Hoje eu falo com meu pai normalmente. Eu procurei meu pai, eu já perdoei o meu pai. Eu lavei até os pés do meu pai. E não fiz isso para aparecer, nem para nada. Foi somente porque eu senti a necessidade de honrá-lo. Certo? E como não fui criado pelo meu pai, muitas vezes eu era comparado com outras crianças. Eu era comparado. E a maior pedra, pensem nisso, guardem isso para vocês. A maior pedra de quem não teve pai não é a falta de referência, é a sobra de comparação. Por exemplo, geralmente, se você não teve pai, geralmente, eu estou falando isso por mim, eu precisei ser sarado e muita coisa para poder mudar essa maneira de enxergar as coisas. E mesmo assim, às vezes ela ainda quer vir e eu afasto esse pensamento de mim, certo? Mas geralmente, se você está no emprego, você sempre está se comparando com quem está trabalhando com você também. Você quer ser melhor do que a pessoa que está perto de você. Geralmente, se você caminha no meio cristão, como a maioria de nós, e você é discipulado por alguém que tem mais de um discípulo, você quer ser o melhor discípulo. Você não quer permitir que outro discípulo seja melhor que você. Isso se dá pela comparação. Você sempre está se comparando com alguém. Quando alguém te responde diferente no WhatsApp, com palavras curtas, você acha que aquela pessoa está com raiva de você e você já começa a pensar no passado e dizer assim: eu acho que eu fiz alguma coisa errada, eu acho que eu fiz alguma coisa com ele, eu acho que eu fiz alguma coisa com ela, o fulano está com raiva de mim, o fulano está chateado comigo. Você está sempre se preocupando, você está sempre angustiado, está sempre se comparando com alguém. Isso porque faltou um pai. E às vezes você acha que um pai não é importante. Cara, às vezes, eu falei às vezes 2 vezes porque quase a lágrima desce aqui, eu lembro de algumas coisas. Uma vez eu disse assim, falaram assim: teu pai tá ali. Ele morava, embora ele não... Fiquei 15 anos sem falar com meu pai, mas ele morando no mesmo bairro que eu. Aí eu disse uma coisa que até hoje ficou gravada no meu coração. Eu disse assim: eu não preciso do meu pai. Ele nunca me deu nem um sabonete. Porque eram palavras que eu ouvia. Ele nunca me deu nem um sabonete. Então eu não preciso dele. Eu não preciso falar com ele. Eu estou muito bem sem pai. E isso é uma mentira. Se você me disser que você está muito bem sem pai, você é um mentiroso. Provavelmente um mentiroso que mente até para si mesmo e acredita nas próprias mentiras. Não somente nas próprias mentiras que você mente para você, mas às vezes você conta até mentiras para outras pessoas e acredita nelas. Provavelmente isso acontece com você. Certo? Então, a falta da referência do pai nos leva a nos comparar com outras pessoas. Nós nos comparamos com as pessoas que estão ao nosso redor na igreja. Nós queremos dar melhor resultado. Nós comparamos os resultados das pessoas.
quando existe comparação, nasce um outro grande problema no nosso coração que se chama inveja. Ah, você diz, eu não tenho inveja, eu não sou invejoso. Mentiroso também. Se você se compara, você também é uma pessoa muito invejosa. E esse é um grande problema. Você não aceita, muitas vezes, ter um celular mais fraco do que aquela pessoa que você acha pior do que você, mais fraca que você. Esse é um grande problema. Isso é um grande problema porque quem foca na referência, preste atenção nisso, é muito importante. Quem foca na referência olha para frente. Quem foca na comparação olha para os lados. Quem olha para o lado, não olha para frente, não caminha. Vai ficar sempre naquela mesma região, andando para um lado, andando para o outro, e vai para um lado, e vai para o outro, e nunca vai para frente. Certo? Então, todos nós precisamos de referência. Referência é uma das coisas mais importantes para nós. Quem são nossas referências? Aí você pode dizer, eu não tive pai, acabou a minha vida. Primeiro erro é ficar se doendo pelas coisas que passaram. Isso provavelmente vai gerar um grande quadro de depressão na sua vida. Sofrer por causa do passado vai gerar um grande quadro de depressão. Eu acho que é Filipenses capítulo 3. Deixa eu conduzir vocês para lá. Filipenses capítulo 3. Filipenses. Capítulo 3, versículo 13. Certo? Diz assim: irmãos, não pense que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O que é que acontece? Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Certo? Jesus, ele falava uma coisa que eu não entendia. De vez em quando, a palavra de Deus tem essas coisas, principalmente quando se fala de Jesus. Como Jesus, a fala de Jesus sempre foi atemporal, ou seja, sempre serviu para o passado, para o presente, para o futuro, são palavras de eternidade. Então muitas vezes ele fala uma coisa que a gente não consegue entender. E precisa que o Espírito Santo nos ajude a entender aquilo ali. Aí o que é que acontece? Quando ele fala assim, eu sou aquele que ajunta onde não espalhou, espalha onde não ajuntou, isso aí para mim era muito duvidoso, porque na minha mente isso era só algo relacionado a coisas, a situações externas. Eu sempre pensava numa vassoura. Quando eu via isso, eu pensava numa uma vassoura. Porque com a vassoura a gente junta e com a vassoura também, se a gente quiser, a gente espalha, né? E eu pensava nisso. E quando eu lia, por exemplo, quando a palavra de Deus fala que Deus escolheu as coisas que não são para envergonhar ou para mostrar, para reduzir aquelas que acham que são, eu também ficava meio duvidoso sem entender aquilo ali. Mas a partir dessas duas menções da palavra, eu entendi muitas vezes que Deus vai pegar quem não foi, ou vai ajuntar de quem tinha tudo espalhado, as coisas, para refazer um novo começo para as coisas. Por exemplo, eu não tive pai. Não tive pai. Então eu procurei uma referência de pai, e foi o meu pastor, o pastor Manassés, que
para mim é a grande referência de pai. Não tenho vergonha nem receio de dizer isso. Quando ele falou, o filho não inveja a posição do pai, eu quase jogava a cadeira para cima, como ele sempre menciona muitas vezes. A vontade que deu foi jogar a cadeira para cima, porque eu não tenho inveja dele, pelo contrário. Eu penso, meu Deus, não deixa esse homem pegar um coronavírus, não deixa esse homem pegar nenhuma doença, porque você confia muito no homem. Não, confio em Deus no homem, confio em Deus na vida dele, Deus através da vida dele, é diferente. Então, ele é uma referência de um pai para mim, e daí eu aprendi a ser pai. Então Deus pega as coisas que não são, eu não tinha condição nenhuma de ser um pai. A referência de pai que eu tinha era terrível, certo? Então eu peguei essa referência e anulei, e trouxe uma referência de um pai para mim, e tenho um pai na minha vida que me ensinou, não com palavras, mas com um exemplo. Não, assim, algumas palavras sim, mas em sua maioria com um exemplo. E hoje eu sou o pai da Eloá, e muitos jovens mesmo, da igreja me chamam de pai. Nunca pedi para ninguém me chamar de pai, nunca. Porque eu consigo ver que em Deus a autoridade se reconhece. A autoridade, ela não é imposta, ela é reconhecida. A honra, ela é reconhecimento. Então, esses jovens que me chamam de pai, sim, alguns eu chamo de filho, filhão, filhona, dou um abraço, às vezes dou um beijo na cabeça. Então, geralmente, eu tenho essas pessoas também como filhos, e tenho pais que são referências para a minha vida. Então, uma grande, como é que eu posso dizer, uma grande ajuda para quem vive em ansiedade, quem passa por ansiedade, é encontrar uma referência e parar de se comparar com as pessoas. Toda vez que você se pegar com um pensamento, um sentimento de comparação, você precisa anular esse sentimento. Você precisa quebrar esse pensamento de comparação. Será que eu sou o melhor discípulo? Será que eu sou o melhor funcionário? Será que eu sou o melhor no meu trabalho, no que eu faço? Eu quero ser o melhor, eu quero ser o melhor. A maior vitória que você pode conseguir é vencer a você mesmo e não vencer aos outros. Você precisa vencer você mesmo. Pare de querer vencer os outros e vença você mesmo. Certo? Vamos mais um pouquinho sobre ansiedade. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Quero que vocês vão ao próximo capítulo, versículo 6. Paulo fala assim, ó: finalmente, irmãos, tudo que for... Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Certo? Agora vamos entrar mais um pouquinho nessa questão da ansiedade. Para quem tem ansiedade, eu estava ouvindo um médico falar, ele falou sobre 2 tipos. Existe a ansiedade crônica e existe a ansiedade, o pico de ansiedade. São 2 coisas totalmente diferentes. Por exemplo, a ansiedade crônica, lhe faz ficar com a perna assim muito tempo, lhe faz ranger os dentes, roer unha. A ansiedade crônica lhe dá muitas vezes dor de cabeça, muita fome. E o pico de ansiedade, ele anula todos esses sentimentos, lhe dá uma moleza, sentimento de morte, muitas vezes, e tira totalmente a sua fome. Você fica sem fome. Eu, quando tive o pico de ansiedade, eu perdi 10 quilos em um mês. Perdi 10 quilos.
Foi menos de um mês, na verdade. Foi 20 e poucos dias. Perdi 10 quilos. Para quem quer perder peso, então fique bem ansioso, estou brincando. Não é a melhor maneira de se perder peso. Porque você perde peso, perde nutrientes. E para quem tem ansiedade, para quem passa por ansiedade, um grande problema é quando alguém chega para você e fala assim: não fique ansioso, a live vai acabar. Não é isso que as pessoas falam. A gente tem 1 minuto e 50. Então eu vou encerrar aqui e vou recomeçar para a gente encerrar na próxima live, certo? O problema que a gente encontra, quem sofre, quem passou por ansiedade, ou quem passa, quem está passando, é ouvir conselhos como: rapaz, não fique ansioso. É um conselho meio lógico, né? É como você está dizendo assim: eu acho que eu estou com intolerância à lactose. E a pessoa chega para você e diz assim: então não coma leite. Aí fica... É muito fácil dar um conselho desse. E muita gente fala assim: não fique ansioso. E Paulo fala isso, né? Não fique ansioso. Filipenses capítulo 4, no versículo 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Certo? Então o que é que acontece? Vamos introduzir um pouco a questão do medo, certo? Muitas vezes a ansiedade, quando ela não é tratada, quando não cuidamos da nossa da ansiedade que vem muitas vezes sobre nós, da preocupação, da angústia. Então, quando isso acontece, quando não tratamos, né, dela, ela se transforma muitas vezes em medo, ela se transforma muitas vezes em pânico, ela se transforma muitas vezes em angústia. E às vezes esse medo ele varia de diversas formas, certo? Então eu quero logo tirar um mito primeiro da sua mente, tirar um mito da sua cabeça, primeiro um mito do seu coração. O que é que acontece? Muita gente sofre de ansiedade, eu costumo dizer, por... Como é a palavra que eu usar? Jesus me ajuda. Não seria por antecipação. Seria por correspondência. A palavra é essa. Muita gente sofre de ansiedade por correspondência. Por que eu estou dizendo por correspondência? Vamos lá. Às vezes a pessoa sofre de uma ansiedade porque ela tem um medo de uma doença que um ente teve. Ela tem o medo de uma doença que o pai teve. Tem o medo de uma doença que a mãe teve. Tem o medo de uma doença que o avô teve, que a avó teve. Tem gente que tem algum membro da família que tem Alzheimer e a pessoa tem medo de ficar esquecida. Então, se ela esquece alguma besteira, ela já começa a dizer: meu Deus, eu estou ficando esquecido. Vai acontecer comigo o que aconteceu com meu avô, com minha avó. E tem gente que teve alguém na família que teve câncer e começa a ter medo. Eu tive esse medo. Esse era um dos grandes medos que eu tinha. Porque o que é que acontece? Eu tive uma avó que teve problema de câncer no esôfago. Aí quando eu tive esofagite, eu comecei a ficar com medo, achando que eu ia morrer de câncer no esôfago. E geralmente, quem tem ansiedade e acrescida do medo, eu fico rindo porque eu começo a lembrar da minha vida, de como era. E aí eu falava assim: é o último dia da minha vida hoje, né? A gente, quando tem ansiedade, vai com medo, acredita sempre que é o último dia da sua vida. E já começa praticamente a fazer o testamento. Já começa a fazer o testamento das dívidas, das coisas que tem. E já começa a achar que vai morrer. Dá logo o medo mesmo, o medo de morrer amassa. Tem gente, por exemplo, que a família tem caso de diabetes, aí acha que vai ter diabetes, vai morrer de diabetes. Você só vai ter diabetes se realmente você se alimentar mal. O cara pode dizer: não, diabetes é genético. Velho,
que é genético, muitas vezes é o costume de comer. Não sou nenhum médico, não sou formado em nada que venha dessa questão, mas 95% dos casos de diabetes são de diabetes tipo 2. Diabetes tipo 2 é adquirido através da má alimentação. Diabetes tipo 1 é a falência do pâncreas, mas diabetes tipo 2 geralmente é ocasionado pela má alimentação. Excesso de carboidratos, excesso de açúcar, excesso de um monte de coisa que vai levar a diabetes. Meu avô era diabético, mas meu avô bebia muito, e comia muito. Quando ele ficou diabético, eu acho que ele estava pesando mais ou menos, acho que acima dos 120 quilos. Então, existia muita gordura, então o pâncreas se tornou intolerante. E aconteceu isso, dele ter diabetes. Isso não significa que eu vou ter diabetes, porque existem muitos mitos que foram gerados dizendo que porque o meu avô teve diabetes, a pessoa vai ter. Meu avô, minha família toda tem pressão alta. Eu não tenho pressão alta, minha pressão normal é 10/7, minha pressão é 11/7. Isso se dá, a pressão alta se dá muitas vezes pela alimentação, excesso de carboidrato. Então existem fatores que são fatores físicos. Muitos fatores que acometem a ansiedade e o pânico são fatores físicos. São relacionados à má alimentação. São fatores também emocionais, o medo de ser e de acontecer com você, igual o que aconteceu com algum membro da sua família, através de alguma doença, um câncer, um infarto, um pico de pressão, acha que vai morrer. Davi, ele fala muito sobre o pavor da noite. Existem demônios que agem sim no pavor da noite. Isso não resta dúvida. Não resta dúvida. Mas esses demônios, eles só têm liberdade para agir na minha vida, agir na sua vida, quando nós, muitas vezes, damos espaço nas nossas emoções, no nosso físico, ou quando andamos em desobediência à palavra de Deus. Então, o que a gente tem que analisar para vencer a ansiedade? O que a gente tem que fazer para vencer a ansiedade? Das coisas principais que a gente tem que fazer para vencer a ansiedade é primeiro detectar a causa da ansiedade, detectar a causa do medo, detectar a causa da situação que está nos rodeando. Como é que a gente faz isso? Vamos lá. Todo ser humano é tripartido, corpo, alma e espírito. Então a gente precisa identificar se o problema é espiritual. Como é que a gente identifica se o problema é espiritual? A gente observa a palavra de Deus. Como eu estou agindo de acordo com a palavra de Deus. Um grande defeito nosso é muitas vezes caminhar e agir abaixo. Eu vou dar um exemplo físico, um exemplo de saúde, mas que isso também se engloba com todas as áreas. Dá um exemplo. Muita gente, quando gripa, fica gripado, a primeira coisa que faz é comprar vitamina C. Não sabe ela, não é que não adiante, mas que a vitamina C, nosso corpo precisa de 1 grama de vitamina C. Ele absorve 1 grama de vitamina C todos os dias. Então, se você toma 2 efervescentes daquele de vitamina C, não vai adiantar nada, só vai absorver 1 grama. E se você toma mais do que aquilo, não vai adiantar, vai ser expelido na urina, não adianta. Então, o que seria ideal para vencer a gripe? É evitar a gripe. É tomar a vitamina C. Você pode tomar todo dia, não tem problema. Não vai ter problema, não dá dor de cabeça, não dá diarreia, não dá nada. Vitamina C vai lhe ajudar a vencer a gripe. Só isso. Uma outra coisa que vai ajudar a vencer a gripe é a vitamina D, que é o sol. Na Segunda Guerra Mundial, muitas pessoas foram acometidas por tuberculose. E essas pessoas eram colocadas em estádios
no sol e muitas delas foram curadas no sol. Pela vitamina D. Certo? Então, assim acontece também na nossa vida espiritual. Muitas vezes nós deixamos para remediar a nossa situação. Sabemos que estamos andando errado e preferimos remediar, colocar um remédio. E nunca foi assim. Na palavra de Deus, Ele sempre pede para que nós nos derramemos diante dEle, nós venhamos a buscá-lo muito antes. Certo? O que acontece? Em Filipenses capítulo 3, no versículo, se eu não me engano, é 16, deixa eu só verificar aqui. 16, fala: tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Isso significa que, se eu entendo que eu preciso fazer isso para ter a vida de Deus, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer exatamente isso. Eu tenho que fazer exatamente aquele passo que eu preciso para viver a vida de Deus, obedecer a palavra de Deus. Aí, vamos lá. O que é que eu preciso para vencer a ansiedade? Na palavra de Deus. Paulo, ele fala aí no versículo 6. Ele fala com orações, súplicas e ação de graça. Simples. Aí, é uma das principais maneiras de vencer a ansiedade espiritualmente falando. Certo? Vamos lá. Só que nós somos tripartidos. Nós precisamos vencer a ansiedade espiritualmente falando, fisicamente falando e emocionalmente também. Certo? Então agora vamos para as emoções. O que é que nós precisamos fazer nas nossas emoções? Nós precisamos aprender a confiar em Deus. Nós precisamos ter referências em Deus. Pessoas que vão nos inspirar a ir à frente. Nós precisamos acabar com as comparações ao nosso redor. Isso são coisas emocionais que a gente precisa fazer. Certo? Físicas. O que é que a gente precisa fazer? Nosso corpo precisa produzir algumas coisas. Por exemplo, nos homens, nós produzimos testosterona. E nós precisamos fazer força. Nós precisamos nos exercitar. A pessoa pode dizer, é só caminhar? Não. Nós precisamos fazer força. Homem precisa fazer força. Certo? Existem muitos fatores. Para você ter ideia, o homem consegue pensar melhor nas coisas quando ele está caminhando. Não sei se você já fez esse processo, caminhando ou correndo. Eu gosto muito de orar caminhando, eu gosto muito de buscar a Deus caminhando, eu gosto muito de ouvir a palavra de Deus caminhando, eu gosto muito de falar da palavra de Deus caminhando, certo? E nós precisamos exercitar a nossa fé. E uma das melhores coisas, às vezes acontece o seguinte, principalmente nessa quarentena, muitos de nós estamos com excesso de energia. Muitos de nós estamos carregados energicamente, porque não estamos fazendo nada, não estamos fazendo força, não estamos trabalhando, muitos de nós não estão trabalhando, não estão fazendo coisa nenhuma. Então, falta gastar energia. Então você precisa gastar energia, você precisa fazer força. Então faça uma caminhada, comece com a caminhada, vá correr um pouco, tente passar aí dos 5 quilômetros, sue um pouquinho, deixe o suor descer em você. Você precisa suar, você precisa correr, você precisa fazer exercício físico. Sendo homem, sendo mulher, você precisa fazer exercício físico, certo? Evite celular 2 horas antes de você dormir. Essa luz azul, ela emite uma mensagem para o seu cérebro. O seu cérebro, quando vê essa luz azul do seu celular, ele entende que você não precisa dormir. E ele desperta o seu cérebro. Isso provoca uma grande perda do nível de melatonina. Melatonina é o hormônio que nos ajuda a dormir. Então precisamos da melatonina, certo? Se alimente bem, se alimente
de alimentos que sejam ricos em triptofano, que ajuda na produção da melatonina. Então, se alimente de coisas boas, procure um nutricionista. Eu não sou nutricionista, não vou estar ajudando ninguém nisso. Então, mas se alimente bem, se alimente de maneira saudável, evite esses lanches muito gordurosos à noite, isso não vai fazer bem. Olha, a minha princesa entrou. Amanda Soares. Então, se alimente bem, certo? Isso... Tomar um leite quente antes de dormir, né, Fagner? Leite quente não é tão bom antes de dormir, assim. Os médicos dizem que não é tão bom, principalmente os defensores da vida natural, né? Porque gera muitas gases e a pessoa fica com mais dificuldade de dormir. Mas tem gente que dorme tranquilo com leite quente, não sou eu que vou dizer nada disso para vocês, certo? Vamos lá. Então esses são os fatores físicos, certo? Faça exercício, evite celular. Uma outra coisa muito importante, evite estar ao celular ou na frente da TV enquanto você está fazendo as suas refeições. Seja tomando café da manhã, seja almoçando, seja lanchando, seja jantando. Tudo isso evite fazer na frente da TV ou na frente do celular, certo? Isso também é um grande fator que aumenta a ansiedade. Pessoal, eu vou já terminar, então quem tiver suas perguntas sobre ansiedade, o que fazer com determinada situação, tal, eu peço que vocês já vão preparando, já vão mandando. O Bruno está aqui do meu lado, vai anotar essas perguntas, certo? Para ajudar vocês. Pode ser que eu também tenha entrado por uma via que não seja a que você queria entender, que você queria aprender, que você queria ajuda. Então, peço que você já mande a pergunta. O Bruno está ali do lado, vai estar anotando essa pergunta. E eu vou estar tentando responder vocês nessas perguntas também, certo? Sim, o abacate, ia dizer, o abacate ajuda a combater a ansiedade. Isso aí eu ia falar no final. Eu tá lembrado, se eu pedir para lembrar, eu ia falar no final. Eu lembro do que eu ia dizer no final. Agora, outra coisa que eu disse, eu não lembro nem sobre o que era. Oi? Comparação. Não, eu falei sobre a comparação já. É isso, foi a Belém que foi perguntado. Quem? Foi a Belém que foi perguntado. Eu não lembro. Então vão pensando aí nas perguntas ou vão fazendo logo as suas perguntas. Por favor, não me mandem muitas perguntas depois no WhatsApp, que vai ser complicado responder todo mundo. Então tentem mandar o máximo de perguntas que vocês... porque não consigo sentir Deus em oração. A Isabel lembrou, tá vendo? Isso, então segura aí. Já a gente responde isso aí. Então é o seguinte. Então, entendendo o que eu preciso fazer espiritualmente, emocionalmente e fisicamente, entendam que é o seguinte, quando eu estou falando de ansiedade agora, né, desde o começo da live, da primeira live dessa, eu estou falando de ansiedade de uma maneira geral, certo? Ansiedade de uma maneira geral. Se você quiser falar sobre algum ponto de ansiedade específico, aí você bota aí no comentário, aí você faz alguma pergunta e aí a gente vai falar sobre esse ponto específico de ansiedade. Por exemplo, eu lembrei até de uma pergunta hoje. Uma pessoa me perguntou hoje, ela dizendo que tem muito medo na hora de dormir. Certo? Por que tem muito medo na hora de dormir? Vamos lá. Isso pode ser um fator emocional. Pode ser que faziam muito medo a você quando você era pequeno. Certo? Eu não acredito que a ansiedade pode ser genético, falando cientificamente. Eu acredito que pode ser genético por questão de costume. Como muitas vezes a família é ansiosa, aí a pessoa termina sendo ansiosa também, porque termina tendo os mesmos hábitos da família, certo? Então eu penso dessa forma. Não posso afirmar isso aí porque não sou nenhum cientista na área, certo? Mas eu acredito dessa forma.
se estamos mais perto da volta de Cristo, devemos sonhar com o futuro aqui na Terra? Eu acredito que sim. Paulo ele fala sobre isso, ele fala, se é somente para essa vida que esperamos, somos os mais miseráveis de todos os homens. Com isso, ele não quis dizer que não devemos esperar para essa vida, ele só quis dizer que não devemos esperar somente para essa vida. O que acontece? Ele fala bem assim, quando a gente fala sobre referência, a gente pensa, a gente olha para alguém, mas a gente tem uma referência, mas a gente tem um alvo. Essa referência ela nos leva a um alvo, ela nos conduz a um alvo, e o alvo é Jesus, o alvo é Cristo. Então, nós devemos estar olhando para a referência, mas pensando no alvo. É dessa forma que a gente precisa viver nessa terra. A gente vive olhando para as referências ao nosso redor, as referências que estão perto de nós e com um alvo em Jesus. Se essa referência não tem um alvo em Cristo, aí você arrumou um problema para a sua vida. Muitos homens de Deus passaram por momentos de medo. Elias, Moisés, Davi. O Senhor acha que todo cristão passa por esse processo? Sim, acredito que sim. Acredito que todo cristão precisa passar por esse processo. Eu acho que esse processo nos aproximará mais de Deus. O processo do medo, certo? Ele vai nos aproximar mais de Deus. Foi o que mais me aproximou de Deus. Eu não corei tanto na vida como quando eu tive medo. E Paulo, em Filipenses 4:6, quando ele fala não estejam ansiosos por coisa alguma, ele fala sobre nós estarmos angustiados, né, ou tristes na presença de Deus, mas devemos colocar as nossas súplicas, orações, tudo apresentar a Deus com ações de graça. O medo ele não pode anular a fé. Vocês precisam entender isso. O medo não pode anular a fé. Quando o medo anula a fé, aí vai acontecer um outro processo que eu vou falar para vocês já já. Tem mais duas coisas para a gente falar, para a gente encerrar. Então, voltando àquele assunto da pessoa que tem medo na hora de dormir, pode ser um fator emocional, porque fazia muito medo quando era criança. Geralmente, um filho, quando ele é criado só pela mãe, o pai não é uma referência dentro de casa, ou ele não existe, certo? Aí o que acontece? Geralmente, a mãe, principalmente quando ela não crê em Jesus ou não vive de acordo com a palavra de Deus, ela também, sem querer, termina fazendo muito medo à criança. Ela fala, se você fizer isso, isso vai acontecer. Se você não comer, o menino que mora no cemitério vem pegar a comida. Se você não comer à noite, a doença vai lhe pegar. Você vai adoecer e vai morrer. Então você tem que comer. Então a mãe, ela trabalha muitas vezes gerando medo nos filhos. E isso às vezes é prejudicial. Muitas mães trabalham dessa forma. O pai, geralmente, quando ele é pai mesmo, quando ele entende, ele não negocia com o filho, se você não comer, isso vai acontecer. Não, o pai diz assim, você vai comer. Você vai comer, às vezes eu falo para minha filha, você vai comer pelo olho, pelo nariz, pela boca, pelo ouvido, você vai comer todo canto, mas você vai comer o que está aí, você vai comer. Vou ali, quando eu voltar, eu quero ver esse prato vazio. Não tem sim, não tem conversa, certo? Então, isso eu não estou dizendo que os pais devem obrigar os filhos a fazer algumas coisas, não. Mas entender que também muitas coisas não existem em negociação. Muitas vezes acontece essa negociação e essa negociação gera muito medo nas crianças. Então pode ser um fator emocional, pode ser um fator principalmente espiritual, a culpa, a acusação pelo pecado, a acusação pelo erro, muitas vezes do passado, leva a pessoa a entrar no estágio ansioso, a estar angustiada por alguma situação, e isso também pode acontecer. Então, pode ser também pecado, pode ser medo do que aconteceu, medo do que pode acontecer, e isso tudo pode levar a um estágio de ansiedade. Deixa eu ver aqui se eu pego
o que falaram. Eu tenho muita oscilação em Deus justamente por conta da ansiedade. Mas eu quero muito vencer isso. Eu quero tanto vencer isso. Vamos lá. Enoque Neto. Como é que a gente... Deixa eu responder primeiro a do Silas, né? Que o Silas falou: o Senhor uma vez disse que quando criança era muito comparado com o seu pai. Como o Senhor lidou com essas comparações depois da conversão. É exatamente isso que a gente estava falando antes. Eu parei de aceitar comparações e comecei a ter referências. As referências me levam a ter menos comparação. Quando eu tenho uma referência, eu tenho um alvo, eu tenho um caminho a alcançar, eu tenho algo a encontrar. Então, quando eu vou e ando dessa forma, eu paro de me comparar com os outros, paro de escutar comparações, e as comparações se tornam benéficas quando a gente tem referência. Por exemplo, uma semana dessa, antes da quarentena, uma irmã chegou lá atrás e falou: Kleber, eu vou falar um negócio, mas não fique chateado não, por favor. Eu falei: não, pode falar, irmã. Ela falou: cara, você está idêntico ao pastor Manassés, até na maneira de pregar. Eu falei: eu ficar chateado por isso? Isso me traz alegria, porque isso me diz que eu estou parecido com meu pai. Então, para mim, hoje as comparações elas geram alegria, porque são boas comparações, porque hoje eu tenho um alvo. Então, quando você tem um alvo, quando você tem referências, as comparações elas deixam de ser maléficas, deixam de ser algo que gera competição para você e geram alegria no seu coração, certo? Voltando para o Enoque disse que tem muita oscilação em Deus, justamente por conta da ansiedade. O que acontece? Você pode, Enoque, usar a ansiedade como um fator importante para você, para que você possa se firmar em Deus. Usar ela para se firmar em Deus. Por exemplo, existem coisas que acontecem com o ansioso que comigo, né, elas melhoraram muito. Por exemplo, eu sou um cara que gosto muito de jogos também, gosto de jogar videogame, eu gosto de jogar futebol, eu gosto de fazer várias coisas. E eu tomei uma decisão de somente fazer essas coisas depois que eu buscasse a Deus. Jogar videogame depois que eu buscasse a Deus. E o que é que acontece? Às vezes a minha filha de manhã, às vezes à tarde, fala assim: papai, vamos jogar videogame? Aí eu falo: princesa, o papai já orou, mas o papai ainda não leu a Bíblia. O papai precisa ler a Bíblia antes. Então, o que foi que eu fiz? Eu regrei a minha vida para que a ansiedade não desregrasse a minha vida. Porque o que a ansiedade faz? O que ela tem feito com você? Ela tem feito oscilar, ela desregrou a sua vida. Você vai orar às vezes e fica pensando em muita coisa ao mesmo tempo, no que tem para fazer, no seu dia a dia, no amanhã, e isso lhe dá muita dificuldade de buscar a Deus. Então a melhor coisa que você pode fazer é regrar a sua vida em oração e leitura da palavra. Uma outra coisa que eu fiz, que às vezes os meninos até tiram onda, eu anexo muitas vezes a minha oração com o meu exercício físico. Então eu começo a orar, começo a buscar a Deus, eu oro 5 minutos, aí faço 15 flexões, aí oro mais 5 minutos, faço mais 15, oro mais 5, faço mais 15, aí depois oro mais 5 minutos e vou para o abdominal, e isso vai fazendo com que o meu sangue circule mais, com que eu fique mais ativo, e isso me ajuda na oração, porque muitas das coisas que acontecem com o ansioso, ele tem muita dificuldade em hora de manhã. Por quê? Porque ele à noite fica com dificuldade para dormir. Quando é de manhã, ele está muito sonolento, ele está muito cansado, porque não teve uma boa noite de sono, uma noite de sono reparadora. Aí ele vai, quando vai orar, parece que ora igual a Joãozinho e Maria quando estava sendo pego pela bruxa. Sai jogando só as migalhas no chão, porque não aguenta orar, só para marcar o caminho, só para dizer que cumpriu tabela, só para dizer que orou. Então essa é uma das grandes dificuldades de um ansioso, orar de manhã. Então uma das melhores coisas que você pode fazer é isso. Outra coisa que tem que fazer, quem é ansioso, é regular o seu sono.
regular o sono. Existem coisas que eu faço para regular o sono. Então, se você quiser saber também, fala comigo no privado, no WhatsApp, que eu vou tentar te ajudar no que eu faço para regular o meu sono, certo? Além das dicas que eu já dei aqui hoje. Tiago falou: Kleber, eu passei e passo por algumas coisas que o senhor falou, mas nunca tive crise de ansiedade ou algo parecido. Fiquei na dúvida se devo me preocupar. Com certeza. Porque o que acontece? Como eu disse, existem dois tipos de ansiedade. Existe a ansiedade crônica e os picos de ansiedade. O pico de ansiedade é o que gera medo, o que gera uma preocupação excessiva, tremores no corpo, coração acelerado, certo? Irritabilidade, raiva, isso tudo é o pico de ansiedade. Mas a ansiedade crônica, muitas vezes, é aquela ansiedade na qual você está acostumado, que você acha que é assim mesmo, mas na verdade não é. Você não precisa ser dessa forma. Então, não é que você deve se preocupar, você deve se cuidar. Se preocupar vai gerar mais ansiedade. Então, se cuida. O que fazer quando a ansiedade lhe atrapalha no seu relacionamento com Deus? É exatamente isso que eu respondi para o Enoque. É exatamente isso que eu respondi para o Enoque. O que é que a gente tem que fazer para quando a ansiedade nos atrapalha no relacionamento com Deus? Buscar Deus. Já já eu vou falar algumas coisas que você não deve fazer na ansiedade de forma nenhuma. Certo? Coisas que você deve fazer, que você não deve fazer na ansiedade. Não deve permitir que a ansiedade haja dessa forma na sua vida. Certo? Sunamita disse: quando eu era mais nova eu tinha muito medo de dormir sozinha, porque eu dormia sempre com minha mãe. Até aprender a dormir sozinha, eu ficava às noites acordada. Porque geralmente pessoas que se comparam têm tanta necessidade de ser diferente? Simples, isso é muito simples. Porque ela não teve reconhecimento da figura paterna ou da figura de referência dela. Por exemplo, minha filha não precisa competir com ninguém hoje, porque ela tem uma figura paterna que lhe dá atenção. Por incrível que pareça, eu vou até revelar ela, vou entregar a bichinha. Ela disse que muitas vezes tem ciúme quando outras pessoas, outras crianças, vêm me abraçar. O que é que acontece? Porque ela tem o ciúme, porque as crianças estão no mesmo nível dela. Ela não tem ciúme das pessoas mais velhas, só tem das crianças. Então, uma vez aí eu peguei ela, botei ela no meu colo e disse assim: princesa, fecha os olhos. Ela fechou os olhos. Aí eu disse: agora você vai imaginar todas as crianças do mundo. Criança moreninha, criança branquinha, criança amarela, criança chinesa, criança de todo jeito. E todas essas crianças são top na música. Todas essas crianças tocam tudo. Uma toca bateria, uma toca guitarra, uma toca violão, outra toca piano. São muito boas no que fazem. Imagina esse monte de criança. E ela começou a imaginar essas crianças e começou a ficar, acredito eu, meio para baixo. Porque nessa época eu tinha dito que queria que ela aprendesse um instrumento, porque ela queria cantar, e eu disse que era bom ela aprender o instrumento. E eu acho que ela começou a ficar um pouco triste, a intenção realmente foi essa, deixar ela um pouco pensativa nessa área. Quando eu falei, imaginou todas, ela falou meio, com a voz meio trêmula, fez, Eu falei, mesmo com todas essas crianças, o papai escolhe você. Mesmo com todas essas crianças, o papai iria escolher você. Porque você é a filha que o papai ama. Você é a filha que veio de mim, é a filha que o papai tem que cuidar. Então, às vezes quando nos faltam referências, nós sentimos a necessidade de ser diferente. Daí nasce muitas vezes a rebeldia, daí nasce muitas vezes, eu quero ser o diferentão da casa, eu sou aquele que anda de preto, eu sou aquele que anda assim, eu sou aquele que anda assado. Isso porque faltou referência, faltou valorização da referência. Dia desse, a minha filha estava... Dia desse não, faz tempo isso, faz uns 2 anos. Não, faz 1 ano e meio, mais ou menos, para 2 anos, quase 2 anos. Ela estava fazendo maquiagem, estava ajeitando a maquiagem dela. E quando ela estava ajustando a maquiagem, que eu olho pela janela,
sinceramente, quando eu olhei, a vontade foi de rir, dizer que ela parecia com o Patati ou o Patatá na hora. Eu falei, meu Deus, que maquiagem feia é essa? Pelo amor de uma sardinha coqueiro. E quando eu olhei para aquilo, eu fiquei, poxa, velho, que... Tu tá anotando as perguntas? Tô, mas não mandaram não. Mas... Da Sunamita acabou, né? Então deixa eu descer pra lá, porque... Aí ela olhou pra mim e fez, papai, tá bonita? Eu olhei, aí eu falei, agora Deus, pelos olhos da fé, tá linda, princesa. Eu acho que precisa melhorar um pouco nisso, eu acho que você precisa diminuir mais um pouco essas cores, mas ficou muito bonita, você ficou linda. Com um negócio de mais ou menos uns 6 meses, a filha da mãe fez uma maquiagem que eu fiquei impressionado, velho. Parecia uma modelo quando ela olhou pra mim, eu falei, meu Deus. Aí foi quando Deus me lembrou, né? Ela falou, ela foi incentivada por você, ela foi levantada por você e isso fez com que ela desse valor àquilo que você valorizou e ela conseguiu continuar e fazer uma boa maquiagem. Isso foi um fator determinante para ela. Aí eu, poxa, nunca tinha pensado dessa forma. Então, assim ela entendeu que não precisa estar se comparando com outras pessoas, mas muitos de nós não tivemos essa ajuda, né? Eu digo muitas vezes para ela, princesa, você é privilegiada, porque você tem uma família ajustada, você tem pais que moram juntos, pais que se amam, pais que se abraçam na sua frente, eu beijo minha esposa na frente dela, coisas que muitos de vocês não conseguiram ver dentro das suas casas, só viram brigas, vocês só viram discussões, gritos, ameaças, e isso muitas vezes formou filhos ansiosos, filhos deprimidos, filhos assustados, filhos medrosos. Certo? Então, muitas vezes isso acontece por causa da formação da família. Quando a família é abalada, toda a sua estrutura também será abalada. Aí nós temos a capacidade de nos reinventar. E com o Senhor, com Deus, nós iremos nos reinventar e seremos a imagem e semelhança de Deus. Agiremos de acordo com o que Ele tem para nós. De como Ele age, como Ele tem que fazer, como nós precisamos fazer. Certo? Acho que não teve mais perguntas. A última foi a da Sunamita. Isso é verdade, Natália. Quando temos a referência, isso nos traz segurança. Então vamos lá. O que a gente não deve fazer? Por quê? Ansiedade e medo são situações que eu costumo dizer que são situações de deserto. São situações que a água que a gente bebe parece que não sacia a sede, a fome que a gente tem e a gente come o alimento parece que não sacia a fome. Por mais que falem alguma coisa pra gente, por mais que digam alguma coisa pra gente, tudo que as pessoas disserem nunca nos ajudará. Parece que nunca nos ajuda. É muito complicado você chegar para alguém que está passando com um problema de síndrome de pânico e chegar para a pessoa e dizer assim, calma. A pessoa vai, na melhor das hipóteses, ela vai olhar para você e vai dizer, é exatamente isso que eu estou tentando. Então, e na pior das hipóteses, acho que a pessoa vai dar um tabefe na sua cara e dizer, meu amigo, se eu não quisesse calma, eu não estava assim tão desesperado, né? Então, queria que vocês fossem para 1 Coríntios capítulo 10. Então, quando a gente fala de ansiedade, quando a gente fala de medo, quando a gente fala de pânico, eu entendo que isso é um deserto nas nossas vidas. Certo? Versículo 1, Paulo diz assim, porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos nossos antepassados estiveram sobre a nuvem e todos passaram pelo mar. E isso é uma referência ao deserto. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar, todos comeram do mesmo alimento espiritual, beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. Então, o que é que a gente vai pensar agora? Como não morrer nesse deserto que a gente pensa que vai morrer?
Porque muitas vezes os israelitas de deserto diziam assim: foi para isso que Deus nos tirou do Egito, para morrer nesse deserto, foi para isso. Então eles vinham com aquele pânico, aquela agonia, aquele desespero, pensando nisso aqui, certo? Então vamos lá. Versículo 5. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. 6. Essas coisas ocorreram como exemplo para que nós... nos ocorreram como exemplo para nós. Ou seja, isso é um exemplo para mim, isso é um exemplo para você. Primeira coisa que não se deve fazer no deserto: não cobicem coisas más. Não pensem, não queiram, não desejem coisas ruins, coisas más, coisas vãs, coisas vis. Não desejem coisas ruins. No deserto da ansiedade, no deserto do medo, no deserto do pânico, não desejem coisas ruins. Primeira coisa. Segunda coisa, não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Não seja idólatra. O que seria idolatria? Vamos dar um conselho rápido de idolatria. Para mim, toda idolatria é prostituição. Por quê? O idólatra paga uma prenda para receber uma recompensa. Por exemplo, dia 12 de junho, o idólatra de São... Não, 12 é o quê? Antônio. Do seu Antônio, faz uma promessa diante dele, ou seja, ele diz que vai fazer uma coisa, ele diz: se o Senhor me der um namorado ou uma namorada, eu vou fazer isso. Então, ele paga uma promessa, ele paga uma prenda. O idólatra é um prostituto, ele se vende para poder alcançar algo. Então, a idolatria e prostituição estão totalmente ligadas, certo? Pode ser que você não aceite, mas é verdade, certo? Idolatria e prostituição estão totalmente ligadas. O idólatra, ele pensa dessa forma. Ele paga algo para alguém, para poder adquirir aquilo ali, certo? Terceiro, segundo, não ser idólatra. Terceiro, não pratique imoralidade, como alguns deles fizeram e não só dia morreram 23 mil, certo? Jovem, fuja da prostituição, fuja da imoralidade, fuja de coisas que vão engrandecer a sua natureza, que vão fazer com que você se torne alguém imoral. Fuja de conversas imorais, fuja de filmes imorais, fuja de séries imorais, fuja da masturbação. Tudo isso vai te conduzir a ficar no deserto da ansiedade, do medo e do pânico para sempre. Certo? Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes. Ou seja, falta de fé. Não acreditavam em Deus. Exercite a fé. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Você quer exercitar a sua fé? Ouça ou leia a palavra de Deus. Quer exercitar mais ainda a sua fé? Leia, ouça a palavra de Deus em voz alta. Você vai ouvir a palavra de Deus lendo ela em voz alta. Certo? Quinto ponto. Não se queixem, como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Pare de reclamar da sua vida. Pare de reclamar da sua família. Pare de reclamar das pessoas ao seu redor. Se você quer reclamar de alguém, reclame de você mesmo. Certo? Pare de reclamar. A reclamação, a murmuração só leva a não conseguir vencer, a não conseguir alcançar a vitória. Vou lhe dar um exemplo. Moisés mandou 12 espias. Dos 12 espias, 10 reclamaram. 10 disseram: não dá pra gente, não vou conseguir, não vai dar, não rola, tal. 2 disseram: se Deus disse que vai nos dar, Ele vai nos dar. Então, foi o que aconteceu? Eles não reclamaram. E por isso
tomaram posse do que Deus tinha para eles. Então, não reclame. Versículo 11, essas coisas aconteceram com eles como exemplo. Preste atenção, como exemplo para mim e para você. E foram escritas como advertência para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Então, essas coisas foram faladas para mim, foram faladas para você. Aí Paulo termina, ele fala assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Muita gente usa isso como pretexto para pecar, e não é isso. Pelo contrário, Paulo usa isso como pretexto para não pecar. A gente diz assim, a pessoa vai e fala, rapaz, não faço não, isso está errado, cara. Não age dessa forma, a pessoa diz, olha, quem pensa estar de pé, fique firme para não cair, viu? Você está pensando que está de pé, não é assim não. Não, Paulo usa isso para não pecar. Isso é pretexto para não pecar, não é para pecar. Paulo usa isso para dizer assim, gente, não façam como eles. Não pensem que porque o povo acreditava que por estar debaixo da nuvem de Deus, se alimentando do maná, se alimentando da carne, bebendo da rocha, na coluna de fogo, aí eu estou firme. Tá tudo bem, tá tudo certo na igreja, minha saúde está bem, tá tudo tranquilo, vai dar tudo certo. Não pensem que por estar firme, você não pode cair. Que foi isso que aconteceu com aquelas pessoas. E para finalizar, queria que você abrisse a Bíblia, Hebreus capítulo 3. Certo? Hebreus capítulo 3. É o último conselho que a gente fala para vencer a ansiedade. Não deixe para amanhã o hoje de Deus. Não deixe para amanhã o hoje de Deus. Portanto, santos irmãos, versículo 1. Participantes do chamado celestial, fixem seus pensamentos em Jesus, apóstolo sumo sacerdote, que confessamos. Ele foi fiel àquele que o havia constituído, assim como Moisés e fiel a toda a casa de Deus. Jesus fosse considerado digno de glória, maior glória que Moisés. A mesma forma que o construtor, uma casa tem mais honra que a própria casa. Aí, versículo 7 diz assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebeldia durante o tempo da provação no deserto. Se refere à mesma coisa, certo? Então, quando fala hoje, não é dizer assim, a partir de amanhã minha vida será diferente. Não vai ser. A partir de hoje minha vida será diferente. Aí vai ser. Então, hoje, se ouvir a sua voz, primeiro ponto, não... Peraí, Aí mais cedo você me falou algo que a caminho de casa, vixe, lembrei de tudo. Pô, eu estava com o Igor hoje cedo, ele estava lá, instalando o ar-condicionado na casa da minha mãe. Primeiro, não endureça o coração. Não endureça o seu coração. No caso não é primeiro, mas é sétimo, né? Não endureça o seu coração. A gente falou, não deixe para amanhã a mudança que você precisa fazer hoje. Não endureça o seu coração. Sétimo ponto. Certo? Aí ele fala sobre não tentar a Deus, tal. Deus, por isso ele ficou irado com a geração, tal. Porque os corações estavam sempre se desviando. Não fique brincando com Deus. Não fique fazendo, hoje vou ser bem rasgado um pouquinho, certo? Hoje eu me masturbo, fico 6 dias sem fazer. Hoje eu me prostituo e eu não vou fazer mais. Aí quando é no mês que vem, faz de novo. Depois faz de novo. E não é a música faz de novo, não. É o pecado faz de novo. Certo? E versículo 12. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário. Olha que coisa interessante. Encorajem-se, versículo 13, uns aos outros todos os dias. Mas encorajar de que forma? Não é dizendo que você é a cereja do bolo. Durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Como é que a gente vai encorajar? Cara, você não precisa viver nesse pecado. É com a verdade. A gente só encoraja uma pessoa com a verdade. A mentira vai matando aos poucos.
Versículo 14, pois passamos a ser participantes de Cristo desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. De que forma nós nos apegamos a Cristo, nós participamos dele, nós participamos da ceia do Senhor, nós participamos do corpo de Cristo da seguinte forma: de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Não tem como se apegar a Cristo abandonando a confiança que temos em Deus. Por isso é que se diz, ele repete a mesma coisa: se hoje ouvirem a sua voz, não endureça o coração na rebelião. Quem foram os que se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Não foram todos os que achavam que estavam salvos? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não deveriam de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Então percebam que foram os rebeldes que foram os desobedientes. Vemos assim que foi por causa da incredulidade que não puderam entrar. Poxa, não era pela rebeldia e pela desobediência? Rebeldia e desobediência significa incredulidade. Por quê? Quando eu sou rebelde, quando eu sou incrédulo, eu estou dizendo para Deus: eu não acredito que aquelas palavras que o Senhor falou em Deuteronômio 28 são verdade. Aquilo não vai acontecer comigo. Eu consigo dominar a situação ao meu redor. Eu consigo vencer, eu consigo mudar tudo que está ao meu redor. Isso significa que muitos de nós nos encontramos em estado de ansiedade, muitas vezes por fatores espirituais. Não estou negando a vocês que existem os fatores físicos e que existem os fatores emocionais. Não quero dizer que não existem. Eles existem sim, certo? Muitas vezes precisam da ajuda de um psicólogo, eles precisam muitas vezes da ajuda, do auxílio de remédios receitados pelos médicos, pelo psicólogo, pelo psiquiatra, mas existe sim uma ansiedade que tem o fator determinante como a vida espiritual. Viver de maneira que eu não acredito que é a certa. Eu estou vivendo da maneira errada, não estou na medida de perfeição que eu já alcancei, como diz em Filipenses 3,16. Estou vivendo de maneira com que meu coração vive endurecido, certo? E essas coisas nos levam a não viver a vida de Deus. Existe e é muito importante o fator espiritual, certo? Espero que tenha esclarecido, que essa live tenha sido esclarecedora. Espero que principalmente as minhas palavras não tenham sido somente o que eu queria falar, mas sim o que o Espírito Santo falou através de você. Como disse no começo da live, estou disponível para ajudar no que eu conseguir ajudar cada um de vocês. Estou disponível para ajudar a vencer a ansiedade, a vencer o medo, a vencer o pânico, certo? Espero que a gente consiga ajudar. Eu quero ver com vocês se a gente ainda precisa falar mais sobre ansiedade. Eu queria que vocês me dessem um feedback para a próxima live, se a gente precisa ainda continuar falando sobre ansiedade, se vocês querem ouvir mais sobre como foi que Deus agiu para que eu vencesse. Existem muitas outras coisas que a gente pode falar. A gente pode também fazer um jogo de perguntas na próxima live. Mas eu espero que tenha sido esclarecedor. Eu espero que o Espírito Santo tenha falado com cada um de maneira personalizada. Para mim, a melhor coisa não é que eu fale, mas que o Espírito Santo fale ao seu coração, para que o Espírito Santo te ajude, te mostre, te ajude a ser filho de verdade, porque os filhos de verdade, eles conseguem sim vencer a ansiedade. Não estou dizendo que você que está passando por ansiedade Isso, exatamente, Stephanie. É preciso ponderar o espiritual e os fatores externos, que são os fatores físicos também e emocionais, né? Como a gente falou no começo, a questão da carência paterna é um dos fatores principais dos picos de ansiedade. Essa é a geração com mais pais separados que já existiu, né? Existem os fatores
físico, as carências de algumas vitaminas também. Existem, a Stephanie aí trabalha na área da saúde, sabe disso. Existem algumas vitaminas que também levam a pessoa a ter problemas nervosos, como as carências das vitaminas do complexo B. Existe carência de algumas questões físicas também, de exercícios, tudo isso que a gente falou, né? Mas é extremamente necessário que haja um equilíbrio entre o espiritual e o físico. A gente nem pode dizer que tudo é físico, nem pode dizer que tudo é emocional e também não pode dizer que tudo é espiritual. Às vezes a gente demoniza as coisas. Uma coisa a gente precisa também aprender. Quando a gente fala do diabo, a Bíblia manda a gente resistir ao diabo. Isso significa que a gente tem capacidade e condições de resistir ao diabo. Mas quando a gente fala do pecado, a palavra manda a gente fugir. E não só do pecado, mas da aparência do pecado, da aparência do mal. Então é muito importante a gente equilibrar, buscar alguém que nos ajude a equilibrar a questão física, emocional e espiritual. É muito importante a gente ter os 3 pilares equilibrados, certo? A gente não pode fazer somente, agir somente pelo espiritual, ou agir somente pelo material, pelo físico, pelo emocional. A psicóloga Sirlene Rodrigues disse assim: somos seres biopsicossociais e espirituais. Daí a importância de saber qual o fator que está fazendo com que o indivíduo está apresentando os sintomas ou transtorno. É exatamente isso, a mãe do Caio, né? A gente precisa entender, identificar quais são os fatores. E daí, na verdade, vem o medo, né? O medo vem pela também a dificuldade, às vezes, em identificar esses fatores. Por quê? Geralmente, o sintoma do medo está aplicado ou está ligado ao desconhecido. A minha filha perguntou essa semana para mim: papai, por que eu tenho medo de trovão de noite e não tenho medo de trovão de dia? Aí eu falei: porque de dia você está vendo tudo, está tudo claro, você enxerga as pessoas, enxerga o raiozinho, e de noite ele aparece do nada e te dá um susto. Então, isso aí é porque a gente tem medo muitas vezes do desconhecido. Então, o medo também é do desconhecido. Então, procure também conhecer, procure um profissional, se você precisa identificar essas coisas. Procure alguém que pode te ajudar. Existem diversas maneiras de ser ajudado, de vencer a ansiedade, de vencer o medo, de vencer o pânico, de vencer o estresse, de vencer o transtorno bipolar. Procure ter uma vida saudável. Procure fazer uma coisa também de cada vez. Não procure fazer muita coisa ao mesmo tempo. Todas essas coisas são essenciais, certo? Um cheiro para vocês. Deus abençoe cada um de vocês. Muita saudade mais uma vez de vocês. Muita saudade mesmo. Quando a gente se encontrar, a gente vai dar aquele abração coletivo. A gente está encerrando a live. Tem 50 segundos de live terminando agora. Mas que Deus abençoe vocês. E quem não acompanhou a live toda, ela vai ser postada no YouTube posteriormente. Então, que o Senhor os abençoe, que faça resplandecer sobre vocês o seu rosto, Ele lhe dê a paz. Em nome de Jesus. Tamo junto. Obrigado, psicóloga Sirlene. Tamo junto aí. Qualquer coisa, tamo aí juntos. Com o Caio também. Grande homem de Deus. Shalom. Eita, pera aí. Voltei. O Igor disse que tem abacate. Eu quero abacate. Meu Deus. É bom demais. Eu quero. O meu acabou hoje. Shalom. Cheiro. Encerra, senão...